A esclerose múltipla é uma doença neurológica que atinge todos os anos cerca de 30 mil brasileiros. Só que muitas vezes o diagnóstico demora a chegar, o que pode prejudicar o tratamento. A campanha Agosto Laranja tem como meta conscientizar a população sobre essa doença. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora pela internet com o médico neurologista Rafael Paternò, do Hospital 9 de Julho. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara. O que é a esclerose múltipla? Que doença é essa? Esclerose múltipla é uma doença neurológica que afeta principalmente pessoas jovens, né? Ao contrário do que a gente imagina muitas vezes numa primeira impressão. Então, dentro dessa faixa etária de pessoas jovens, a esclerose múltipla é a principal causa de incapacidade, tirando os acidentes, nessa faixa etária das pessoas jovens. E a esclerose múltipla é uma doença inflamatória e autoimune, que significa que o nosso próprio sistema de defesa reconhece de forma inapropriada alguns componentes do sistema nervoso como sendo coisas externas e nocivas, e monta uma resposta inflamatória que agride o nosso sistema nervoso. Isso acontece no sistema nervoso central, então pode comprometer o cérebro, a medula espinhal e os nervos ópticos, né, que são os nervos que levam a informação visual dos olhos para o cérebro, e aí causa disfunção nesses segmentos. Normalmente, essa disfunção, na maior parte dos casos, vem na forma de episódios de inflamação, e não todos de uma vez. Então, num determinado momento, pode aparecer, por exemplo, fraqueza de um membro, fraqueza na mão, fraqueza da perna, pode acontecer um fenômeno sensitivo, uma perturbação sensitiva, como formigamento ou dormência de um membro. Pode acontecer também a neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico, que leva a um embaçamento da visão, normalmente só em um dos olhos, acompanhado por dor e desconforto na movimentação desse olho. O senhor falou que essa doença é uma doença autoimune, tem uma causa ou a causa é genética? Então, existe uma predisposição genética, isso é um dado importante, então a gente tem que ter, para desenvolver esclerose múltipla, uma predisposição genética. Mas essa predisposição genética se transforma em doença, muito provavelmente pela interação com algum fator ambiental. A gente acredita que existe um fator importante, por exemplo, das infecções virais, principalmente as infecções virais comuns da infância. O vírus mais comumente relacionado ao vírus de Epstein-Barr, que é o vírus que causa mononucleose infecciosa. Tabagismo, principalmente tabagismo por parte da mãe durante a infância do paciente que desenvolve esclerose múltipla, né, da mãe, do pai. Obesidade durante a infância e adolescência. Existem alguns fatores, né, ambientais que podem favorecer o aparecimento da doença, mas a base é genética mesmo. Tem um tratamento? Existem vários tratamentos, né? Como eu falei, a doença costuma se manifestar na forma mais comum dela, que a gente chama de esclerose múltipla remitente recorrente, se manifesta como episódios de inflamação. Esses episódios podem ser tratados para abreviar a recuperação e minimizar os sintomas. Frequentemente a recuperação é total, mas uma vez que a pessoa tenha muitos episódios desse, que a gente chama de surtos de esclerose múltipla, ela pode acabar adquirindo alguma incapacidade permanente. Então, existem também os tratamentos que a gente chama de modificadores de doença, que são medicações que têm o objetivo de diminuir a frequência e a gravidade desses episódios, desses surtos, e com isso, no médio a longo prazo, levar a uma melhor qualidade de vida, com melhor aquisição de incapacidade. Existem várias medicações, hoje em dia, no Brasil a gente tem pelo menos 10 que estão aprovadas, disponíveis para comercialização e também no programa de alto custo do governo, e medicações de toda forma de apresentação, tem comprimidos, tem injeções, e cabe aí ao profissional identificar qual é a medicação mais indicada para cada paciente, baseado nas características da pessoa. Nós estamos aí no Agosto Laranja, fundamental que as pessoas conheçam essa doença para poder lidar bem com ela e procurar o médico adequado para isso, né, doutor? Com certeza. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande na identificação dos primeiros sintomas e, como eu falei, às vezes
vem uma fraqueza na perna, uma dificuldade para caminhar, não necessariamente isso é ligado diretamente a um problema neurológico, a pessoa pode às vezes procurar um outro médico, um clínico, um ortopedista, por um problema visual, eventualmente pode procurar também o oftalmologista, e é muito importante que toda a sociedade, né, não só os profissionais de saúde, mas todas as pessoas conheçam um pouco sobre a esclerose múltipla, pensem na esclerose múltipla, porque o tratamento precoce é muito importante. Então, o agosto laranja tem um papel muito grande nessa conscientização, nessa educação, tanto da sociedade médica quanto da sociedade civil, e aumentar um pouquinho o nível de alerta para sintomas neurológicos, principalmente em pessoas mais jovens, para a gente ter diagnósticos mais rápidos. A gente ainda tem muito frequentemente nos centros especializados de atendimento de esclerose múltipla, pacientes que chegam muitos anos depois dos primeiros sintomas. E é claro que numa situação como essa, o tratamento é mais difícil, é mais limitado. Ao contrário de um paciente que teve os primeiros sintomas, isso já foi logo identificado como sendo algo que pode ser esclerose múltipla ou tem risco de ser esclerose múltipla. O tratamento instituído precocemente, ele tem um resultado muito favorável.